A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 18 ao 20, que diz: Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. O título da nossa reflexão é: Quem vocês dizem que eu sou? Esse texto que nós acabamos de ler, em específico esses versículos, eles falam de uma diferença muito grande entre aqueles que fazem parte da multidão e aqueles que têm realmente intimidade com Jesus. A multidão representa todos aqueles que ouviram falar alguma coisa sobre Jesus, porém não têm a intimidade profunda com ele. Lembrando que Jesus, ele está disposto a ter intimidade com todos aqueles que creem nele e buscam a sua face. E aqui fica muito claro para mim essa diferença. Porque a multidão estava dizendo que Jesus Cristo era Elias, que era João Batista, ou que era algum outro profeta do passado e que havia ressuscitado. E Jesus Cristo, quando pergunta para os seus discípulos, ele recebe uma resposta muito forte de Pedro. Porque em Pedro estava a intimidade, em Pedro estava o temor, em Pedro estava o tremor diante daquele que estava à sua frente, que era Jesus Cristo. E ele disse: O Senhor é o Cristo de Deus. Em outras versões dizem: é o Messias enviado por Deus. Aquele que viria para redimir o ser humano do seu pecado. E hoje em dia, nós ouvimos várias pessoas falar que Jesus foi um profeta, mas negam a sua divindade. Muitos dizem que Jesus, ele é visto como um transgressor da lei, mas reconhecem como um mestre. Para uns, Jesus é um sábio, ou um guru espiritual, um sábio iluminado. Para outros, Jesus é um professor iluminado, um ser humano de alto nível moral. Para outros, Jesus é um mensageiro de Deus, colocando Jesus no mesmo nível de Abraão, de Maomé. Para outros, Jesus é considerado o espírito mais evoluído que já passou pela terra. E aí vem aquela pergunta: e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? A palavra de Deus nos afiança, ela nos mostra e fala que Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Jesus Cristo é Deus. Filipenses 2, de 5 a 6, fala sobre isso. Que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou até a sua morte de cruz. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a esperança verdadeira. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jesus Cristo é o advogado fiel. Jesus Cristo é a paz. Jesus é a cura. Jesus é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o amigo fiel. Jesus é santo. Jesus é a verdade. Jesus é amor. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é justo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é poderoso.
Multidões, que diz o texto, representam aqueles que não sabem quem é Jesus, não o conhecem, não têm intimidade com ele, só têm o conhecimento cultural, só têm o conhecimento da história, mas não têm o conhecimento profundo de intimidade com ele. Mas Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que as multidões se transformem em seus discípulos, para que tenham intimidade com ele. E como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Vou cear com você e você comigo. Isso, assim diz a palavra de Deus, onde Jesus está dizendo o seguinte: eu quero ter intimidade com você. Eu quero fazer com que você não faça mais parte dessa multidão, onde todos estão reunidos e não creem em Jesus como um Deus, como o Filho de Deus, como aquele que veio para cumprir a sua missão, para morrer por nós, para ressuscitar no terceiro dia, ser assunto aos céus, enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos hoje ter essa conexão com o Pai, sabendo que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, e um dia voltará, assim como ele veio pela primeira vez, ele vai retornar, e diz a palavra, para arrebatar a sua igreja, para salvar, para levar os seus filhos consigo. Nós precisamos fazer parte dos íntimos, daqueles que entendem, assim como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: tu és o Cristo, tu és o Messias. Por que precisamos saber quem é Jesus? É uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas ela é interessante de ser falada e refletida. Por que precisamos saber quem é Jesus? Porque é Ele que nos ensina a viver para a glória do Deus Pai. Porque vamos entender que se formos obedientes à Sua palavra e crermos na Sua palavra e crermos que Ele é o único e suficiente Salvador, viveremos eternamente com Ele. Porque só em Jesus viveremos uma vida com propósito. Então esse é um dos objetivos que a gente precisa saber quem é Jesus. Pedro já disse: Jesus, o Senhor é o Messias enviado por Deus. E nós sabemos disso, mas nós precisamos aprofundar mais, porque nós só vamos entender o que é ter uma vida com propósito, porque é só em Jesus que nós temos essa vida. Porque só Jesus preenche o vazio existencial do ser humano. Não é o dinheiro que preenche, não é os prazeres da carne, as drogas, os bens materiais, o luxo, as viagens, a prostituição, nada disso preenche o vazio existencial que há no ser humano. Por isso que é importante nós sabermos quem é Jesus, porque é Ele quem preenche esse vazio existencial do ser humano. Por que precisamos saber quem é Jesus? Eu bato nessa tecla mais uma vez. Porque sabemos que Ele intercede por nós como advogado fiel junto ao Pai. Para quê? Para quando nós pecarmos, ou seja, for um susto, o erro for um susto na nossa caminhada, nós saberemos que por meio dele, pelo sacrifício dele, naquela cruz, nós teremos o nosso pecado perdoado. Por quê? Que nós precisamos saber quem é Jesus? Porque saberemos a quem recorrer quando estamos vivendo lutas, batalhas, provações, calúnias, injúrias, palavras negativas. Nós saberemos que nele nós temos esse refúgio. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque Jesus também é capaz de nos mostrar a saída nos momentos de decisão. Nos momentos mais difíceis, Jesus Cristo está disponível para mim e para você, para nos mostrar o caminho a seguir, porque Ele é o único caminho. Por que eu preciso saber quem é Jesus? Porque Jesus é capaz de nos dar esperança diante de situações ditas impossíveis. E Ele fala para nós na sua palavra, porque para Deus nada é impossível. Porque Ele é capaz
de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. É por isso que eu preciso saber quem é Jesus. Eu não posso ser multidão, eu tenho que ser íntimo. Por que eu preciso saber quem é Jesus? Porque é por intermédio de Jesus que temos acesso ao coração do Pai e à vida eterna. Porque quando nós conhecemos Jesus, sabemos o que Ele fez, sabemos o que Ele faz, que Ele está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, porque Ele é o único caminho, não tem outro caminho que nos leve, nos conduza à presença do Pai, a não ser Jesus Cristo. E é Ele que é a nossa bandeira, que vai nos levar para a vida eterna. Por que eu preciso conhecer Jesus Cristo? Saber quem Ele é? Porque Jesus tem promessas específicas para a sua vida. Ele tem promessas específicas para a minha vida. Por que eu preciso saber? Porque Ele nos ensina a valorizar a família, o casamento, as crianças, o próximo. Por que eu preciso saber quem é Jesus? Porque Ele é o único caminho em quem devemos pôr as nossas expectativas. Caro ouvinte, tem uma passagem que fala acerca do próprio Pedro. Fala do seu irmão André. Encontra-se no livro de João, no capítulo 2, quando nós lemos ali a partir do verso 35. A palavra é muito forte, porque João Batista, ele tinha os seus discípulos. E André, irmão de Pedro, era um dos discípulos. E João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus Cristo, para o Messias. Ele preparou, ele batizou, mas ele preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo, para o ministério de Jesus Cristo ter o seu início. E, em determinado momento, Jesus Cristo passava. E João Batista disse: eis o Cordeiro esse aí é o Cordeiro de Deus. E a partir desse momento, os discípulos seguiram Jesus. Eles foram até Jesus e perguntaram. Jesus perguntou para eles: o que vocês querem? E eles disseram: mestre, nós queremos saber onde o Senhor está hospedado. Jesus disse: podem vir comigo que vocês verão onde eu estou hospedado. E eles foram. E andaram com Jesus até o local, viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E o interessante é que depois disso André, irmão de Pedro, que também é chamado de Simão inicialmente, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O interessante é que o primeiro que André encontrou foi seu irmão, Pedro, e lhe disse: achamos o Messias. E termina no verso 42 dizendo: e o levou a Jesus. Aqui mostra que a vida de Pedro foi transformada quando André, seu irmão, sabendo que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, estava presente, aquele que havia de chegar e transformar a história da humanidade, ele falou para o seu irmão, ou seja, membro da sua família, dizendo: encontramos o Messias. E ele levou o seu irmão até Jesus. Isso foi o suficiente para transformar a história de Pedro. E você já ouviu falar de Pedro? Quem foi Pedro? Um homem de fé, um homem que andou nos caminhos do Senhor, que buscou a presença do Senhor Jesus, teve os seus altos e baixos, como qualquer um de nós, mas se manteve firme. Mas onde é que eu quero chegar? Porque o nome de Pedro foi transformado. Era Simão e passou a ser Pedro. O nome dele foi transformado. Jesus Cristo, quando olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João. Será chamado a partir de agora Pedro, que quer dizer pedra. Eu quero dizer para você que assim como André apresentou Jesus para Pedro e a história dele foi transformada, eu quero passar para você nesta oportunidade Jesus Cristo. O que mudou a vida de Pedro, ele também é capaz de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de fazer algo novo na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele quer
transformar você em um discípulo, em aquele que busca a presença dele, que tenha intimidade com ele, e que você não seja mais classificado como aqueles que fazem parte da multidão, que tem um conhecimento errôneo acerca de Jesus Cristo. Que esta palavra possa continuar falando ao seu coração, assim como falou ao meu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.